para nós nessa noite, ela se encontra no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. É um tema bastante atual, uma mensagem que tem tudo a ver com os dias que nós estamos enfrentando, e meditar nessa palavra vai ser muito proveitoso, eu creio, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, eu vou estar lendo a partir do verso 1. Diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver os amigos que cuidavam dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como vimos por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte desse nido, não nos permitindo o vento ir adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Glória a Deus. Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Guarda isso, o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava depois do jejum, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para passar o inverno, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e ali então invernar. E soprando brandamente o vento sul, lhes pareceu terem já aquilo que desejavam, e fazendo-se da vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu-lhe nela um tufão de vento, um furacão de vento, um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, nos deixamos ir à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram derivando. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. E ao terceiro dia, sim, versículo 20, e não aparecendo havia há muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Somente até aqui. Amém? Alguns irmãos ainda não conseguiram entrar,
mas como fica gravado, vamos dando prosseguimento. Eu queria falar nessa noite sobre as tempestades da vida, as tempestades que nós, por vezes, somos levados a enfrentar, como, por exemplo, essa que nós temos enfrentado. E a bem da verdade é que existem, basicamente, claro, 3 tipos de tempestades que podem nos acometer. Primeiro, as tempestades que são criadas por nós mesmos. Nós vamos ver em Atos 27, Marquinhos, Atos capítulo 27. Nós vamos ver, por exemplo, que Sansão foi o próprio causador da tempestade que veio sobre a sua vida. Quando, após ter sido advertido por seus pais, ele insistiu ainda em desobedecer uma ordenança que Deus havia dado. Nós vemos também algumas tempestades que são criadas pelo inimigo. Nós vamos ver que os discípulos atravessavam com Jesus para Gadara e no meio do caminho veio uma tempestade sobre aquele barco. E nós vamos ver que Jesus ele vai repreender o vento e as ondas. Se ele vai repreender porque aquilo estava sendo gerado por algum ente sobrenatural. E temos também as tempestades que são criadas pelas pessoas. Paulo e Silas foram presos porque expulsaram um demônio de adivinhação de uma jovem, e os homens então da cidade perderam o sustento que ela dava para eles, decidiram então colocá-los na prisão. Então a questão é que, independente da origem da tempestade, de uma forma ou de outra, nós acabamos em algum momento ou outro sendo atingidos por elas. E não vai ser diferente com Paulo. Paulo, por causa de uma série de circunstâncias, ele vai ser colocado dentro de um navio para ser levado para a Itália, para ser levado para Roma, para que ele fosse julgado. Então ele vai ser posto como prisioneiro, junto com outros prisioneiros, dentro de um navio, para que pudesse ser levado para a Itália. Porém, Paulo, como nós vimos no texto, no versículo 9, ele estava em jejum, ele havia jejuado, e durante aquele jejum, o Senhor falou com ele. O Senhor deu a ele instruções, o Senhor deu a ele algumas informações que somente ele possuía. Então o Senhor vai dizer para Paulo, e Paulo vai avisar para os responsáveis por aquele navio, que não era para iniciarem aquela viagem naquele momento, porque as coisas não iriam terminar bem naquele momento. Porém, o texto fala que eles preferiram dar ouvidos ao capitão do navio, e a maioria então decidiu partir. A maioria decidiu não ouvir as advertências. A maioria decidiu não ouvir o alerta. A maioria decidiu não dar ouvidos àquilo que Paulo estava falando. Decidiram partir, mesmo sendo advertidos. Pai do Senhor, Léo, irmã Nete, irmã Alice, Conizaline, Deus abençoe. Decidiram partir mesmo tendo sido advertidos. Mesmo tendo sido advertidos, né? É a velha história que nós conhecemos, né? Principalmente os filhos e as mães sabem muito bem disso, né? A mãe sempre avisa, não. As mães avisam aos filhos, advertem, e muitas vezes eles insistem em prosseguir em algo mesmo sendo advertidos, né? Vou dar um exemplo. E isso aí é 100% de certeza de que vai dar errado.
Glória a Deus. Então com eles não foi diferente. Eles partiram mesmo tendo sido advertidos por Paulo. E nós vamos ver como a precipitação, essa falta de dar ouvido às advertências, elas nos fazem caminhar ou irmos em direção à tempestade. Nós ignoramos as advertências, muitas das vezes por impaciência, mas também por outros motivos. Ignoramos as advertências por muitos motivos. Paz do Senhor, Wallace, Deus abençoe. Ignoramos as advertências. E parece até uma ironia, mas muitos anos depois do que Paulo vai passar, as pessoas ainda continuam entrando em tempestades pelos mesmos motivos. Porque na verdade os homens são os mesmos, os tempos mudaram, mas os homens continuam sendo os mesmos. Pai do Senhor, missionária Jupira. Os homens continuam sendo os mesmos e continuam entrando em tempestades por deixarem de dar ouvido às advertências, por agirem precipitadamente, por serem impacientes. Mas também por outros motivos. Um dos motivos que levou aquele navio a adentrar em uma tempestade foi a questão de darem ouvidos à opinião dos especialistas. Em vez de darem ouvidos a Paulo, eles vão dar ouvidos ao piloto do navio. Afinal, quem entende de mar, de navegação, mais do que o piloto ou o capitão do navio? E aí nós entramos em um dilema, porque nós temos vivido dias como esses, onde muitos especialistas têm se levantado e nós não sabemos o que fazer, se damos ouvidos às suas vozes ou se buscamos a resposta do Senhor para as nossas vidas. Porque eles enfrentaram aquela tempestade porque deram ouvidos ao especialista errado. Se você for fazer uma pesquisa sobre uma determinada situação, você vai ver que cada um tem uma solução diferente, uma posição diferente. Eu vou voltar ao exemplo agora do coronavírus. Vemos muitos especialistas falando. Já parou para prestar atenção? Cada um fala uma coisa diferente. Cada um fala que deveria se agir de uma maneira. Cada um tem um ponto de vista diferente sobre o assunto. Nós que temos carro, quando pegamos o carro e levamos o mecânico, se levar em 5 mecânicos e relatar o defeito, cada um vai dar uma posição diferente. Você já foi no médico sentindo algo e relatou, ele disse que era uma coisa. Quando for no outro médico, ele disse que era outra coisa. E é dessa forma que acabamos entrando em tempestades, porque damos ouvidos ao especialista errado. Quem está com a razão? Vou usar nosso exemplo real do coronavírus. Quem está com a razão? Quem está com a razão? Qual é o especialista que está com a razão? E eu vou responder, o especialista que está com a razão, eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia sempre tem razão. O que eu sei é que a Bíblia é uma fonte confiável de informação e de resposta para nós. O Salmo 119, no verso 105, ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada e luz. É a palavra
que vai direcionar os nossos pés para a direção correta a seguir. Não podemos confiar em especialistas, porque eles são humanos, falamos sobre isso. Humanos são fracos e humanos fracos falham, dependem do Senhor para poderem saber o que fazer. E só que muitos deles não sabem disso, mas nós já sabemos. Reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos a nossa dependência do Senhor e buscamos nele a direção para nós seguirmos. Diferente de nós, eles tinham naquele navio um homem de Deus que tinha uma direção dada por Deus através de jejum e oração. Mas eles preferiram ouvir o especialista. Conclusão, vão adentrar direto no meio de uma tempestade, apesar de todo o aviso. Um outro erro que eles cometeram, e que nós hoje também acabamos cometendo o mesmo erro, é que eles deixaram a maioria decidir. Eles com muito custo chegaram em um porto chamado Bons Portos. Esse porto, apesar do nome Bons Portos, não era um bom porto, porque ele era cercado por ilhas pequenas, que não traziam muita proteção para o porto. Porém, era melhor um porto frágil do que o mar, em meio a uma tempestade. Porém, durante esse momento em que eles decidiram o que fazer, o vento deu uma acalmada. E eles confiaram nessa calmaria. Eles confiaram nas aparências. Eles confiaram naquilo que eles estavam vendo. Então a maioria decidiu que eles deveriam aproveitar aquela oportunidade e prosseguirem a viagem. E dentro desse princípio, que é um princípio bíblico e serve para as nossas vidas, a maioria nem sempre tem a razão. Vou ainda mais além. A maioria, a grande parte das vezes, não está com a razão. Vou dar exemplos nisso através da Bíblia. 12 espias foram enviados para espiar a terra de Canaã. Quantos voltaram? 12. Sim. 10 com uma posição e 2 com outra. Quem tinha razão? A minoria. A maioria estava errada. Jesus vai dizer que no grande dia, muitos virão a ele dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, curamos. Muitos. Se muitos vão dizer, e ele vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, é porque vão ser poucos que vão ser reconhecidos por ele, ou seja, a maioria está errada. Também diz a Bíblia de que a porta, larga é a porta, e grande o caminho que conduz à perdição. E pequena é a porta e estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que passam por ele. Então poucos passam pela porta estreita e muitos passam pela porta larga. Ou seja, a maioria está pelo caminho errado e a minoria, os poucos, estão pelo caminho certo. Então, ainda mais se tratando de coisas espirituais, a maioria geralmente não tem razão. Então, olha o primeiro erro deles: confiaram no especialista errado. Segundo erro: deixaram a maioria decidir. Terceiro ponto: confiaram nas aparências. Como eu já disse, Bons Portos não era um porto tão bom assim, mas oferecia alguma segurança muito mais do que enfrentar o mar. Porque a Bíblia diz que eles pensaram, eles acharam que era isso que eles precisavam. E muitas das vezes nós achamos que é o sossego que nós precisamos.
que é de calmaria que nós precisamos. Que o momento quando as coisas estão calmas é aquilo que está bom. Mas isso pode ser para nós uma armadilha, uma cilada, uma pedra de tropeço, porque muitas das vezes a calmaria acaba fazendo eu tomar uma direção errada e me levando para o meio da tempestade. Ah, mas o vento estava fraco, estava tudo favorável. Estava favorável se Deus não tivesse dito que não era para ir. Então, se Deus disse não vai, pode estar favorável, que não é para ir. Pode estar tranquilo e favorável. Pode estar tudo dando certo. Pode estar tudo batendo. Mas se Deus disse não, é não. Não vem com essa história, eu acho que é Deus, afinal está tudo dando certo. Está tudo dando certo não é sinal da presença de Deus. Não é sinal da aprovação de Deus. Se Deus disse fica no porto, fica no porto. Se Deus disse não, é não. Sim, sim, não, não. E nós acabamos enfrentando tempestade porque confiamos nas circunstâncias. E na confiança das circunstâncias, somos deixados levar pela calmaria ou por aquilo que parece estar nos favorecendo. E acabamos caindo em uma cilada. A única fonte confiável que nós temos de informação é a palavra de Deus. Volto no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que vai nos direcionar quando as coisas estiverem escuras. Ela é lâmpada e luz. Ela me dá a direção dos meus pés e ilumina o caminho que eu tenho que seguir. Porque não adianta eu seguir no caminho certo na direção errada, não é? Que adianta o caminho certo, mas a direção errada? Eu preciso seguir no caminho certo, na direção certa. Glória a Deus. Né? Essa é uma grande metáfora. E me ensina que não viver seguindo a palavra vai me fazer andar em escuridão, vai me fazer errar o caminho, vai me fazer errar a direção. Escolhas e decisões que são feitas e tomadas sem ser consultada à luz da palavra, não vai me levar para a direção correta. Ignorar isso é me estribar no meu próprio entendimento. E isso vai trazer uma consequência complicada. Que 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vai dizer que o príncipe desse século cegou o quê? Cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento. Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Entendeu o que ele quis dizer? Ele não cegou o entendimento do homem para as coisas naturais. Ele só cegou o entendimento do homem para perceber a luz. Não resplandeça a luz do Evangelho. A luz. Ele tem toda a inteligência, ele tem percepção, ele tem até um raciocínio lógico apurado. Mas se ele não atentar para a luz do Evangelho, porque o entendimento dele está fechado para as coisas de Deus, ele não vai encontrar a direção correta e nem muito menos o caminho. E como eu disse, pode até encontrar o caminho, mas vai seguir na direção errada. E no final ele vai chegar no lugar errado. Então é isso que nós temos que perceber nesse mundo, nesse momento que nós estamos vivendo. Os homens têm muito entendimento, muita sabedoria, muita ciência, muitos especialistas de vários assuntos. Na internet, então, no Facebook agora tem especialista de tudo.
Então, nós não podemos nos deixar levar pelo conhecimento dessas pessoas, porque o conhecimento deles é terreno e é limitado. Nós precisamos ser direcionados pela luz da palavra. E nós acabamos de ler em 2 Coríntios 4,4 que o entendimento deles, apesar de poderoso, é fechado, é cego para a luz do Evangelho. E sem a luz e a lâmpada da palavra, como nós vamos acertar a direção? Como tomar a direção correta? Como é que nós vamos acertar o caminho? Então aqueles homens vão negligenciar todas essas coisas, e negligenciando isso, não existe outro fim para essa história, a não ser parar no centro da tempestade. E a questão é que quando nós estamos dentro da tempestade, começamos a cometer outros erros, que vão somente piorar as coisas para nós. E o texto vai nos relatar os erros que eles cometeram, que na verdade estamos hoje no meio das nossas tempestades. Primeiro erro: deixaram o barco à deriva. Deixaram o barco seguir o caminho para onde o mar direcionasse. Abandonaram o alvo. Abandonaram o objetivo, deixaram de buscar segurança, deixaram as suas forças serem substituídas por um conformismo, se acomodaram com aquela situação. E trazendo isso um paralelo para nós, para as nossas vidas, né? Muitas das vezes é assim que nós agimos. Quando nós vemos que a tempestade já está ao nosso redor e nós não temos muito o que fazer, nós acabamos deixando o barco seguir de qualquer jeito para ver aonde vai parar. Abandonamos os nossos objetivos, abandonamos os nossos sonhos, abandonamos os nossos alvos, e deixamos a vida me levar, como diz uma música por aí. Eles deixaram com que a maré fosse os conduzindo, porque eles não sabiam mais para onde ir, porque eles perderam a direção, porque o que dava direção para eles era o sol e as estrelas, e eles não estavam mais vendo o sol e nem as estrelas. Então eles perderam a direção, perderam o rumo, perderam a orientação, porque as trevas alcançou eles por conta de terem cometido todos aqueles outros erros. Mas eles então decidiram deixar o barco seguir. Deixa ver aonde vai dar. De que adianta lutar? De que adianta se esforçar? Para que ficar perdendo tempo com isso? Melhor seguir a maré, melhor deixar rolar, melhor seguir o fluxo, melhor continuar seguindo a vida. Pelo menos eu não sofro tanto, pelo menos eu não me desgasto. Glória a Deus. Não fica à deriva. Deus, ele tem direção para as nossas vidas, ele tem direção para nos tirar das situações que nós, até mesmo por conta das nossas fraquezas e erros e falhas, acabamos nos metendo. Mas o Senhor tem lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho através da sua palavra, né? E glória a Deus por isso, porque quando somos fracos, podemos nos gloriar, porque o poder de Deus, então, ele se manifesta nas nossas fraquezas e nos conduz em triunfo. Glória a Deus. Então eles ficaram à deriva. E quando o barco pesado, por conta de terem baixado as velas e terem deixado a maré conduzir o barco,
para poder aliviar o peso do barco e deixar a maré levar ainda mais o barco com uma maior facilidade, eles começaram a aliviar a carga. O que é aliviar a carga? Eles começaram a jogar fora as coisas que tinham no navio. As coisas podiam ser valiosas, mas se estava trazendo peso, joga fora. Pode ter valor, mas está atrapalhando o barco de seguir a maré, joga fora. Então eles jogaram fora primeiro a armação do navio, depois eles começaram a jogar fora a carga. E jogar fora a carga nos fala de abrir mão, por causa da tempestade, de coisas que nós não abriríamos antes, se não estivéssemos atravessando uma tempestade. Nos fala de valores, nos fala de escolhas, nos fala de decisões, nos fala de atitudes, fala de pessoas que nós não abriríamos mão se não estivéssemos atravessando em meio a uma tempestade. Então, quando estamos sob pressão, nós acabamos querendo nos livrar de tudo. E a gente leva um maior prejuízo com isso. Porque isso só vai nos fazer perder mais coisas. Desistimos de sonhos, abandonamos relacionamentos, jogamos fora valores que nós sempre prezamos. E no final de tudo, o maior prejudicado, quando fecha a conta, o maior prejudicado somos nós. Não lance nada no mar. Não se precipite. Não seja precipitado. Olha a situação deles. A tempestade estava demorando a passar. Eles já tinham deixado o barco à deriva, já tinham jogado a armação no mar, já tinham jogado a carga no mar. Isso não trouxe solução, porque a solução não está nisso. A solução está na palavra, a solução está em Deus. E isso não trouxe solução. Por fim, eles vão dizer que já que aquilo não tinha resolvido, e eles não viam uma luz no fim do túnel, eles perderam a esperança de se salvarem. E na verdade isso é até um ditado, né? A esperança é a última que morre. Que verdadeiramente a esperança é a última coisa que nós preservamos no meio da tempestade. Mas quando isso acontece, quando nós perdemos a esperança, aí verdadeiramente nós estamos em apuros. Aí sim, verdadeiramente nós estamos com problemas. Mas a verdade é que aqueles homens perderam a esperança porque eles não sabiam de algo que nós às vezes esquecemos. Deus ainda está no controle. Deus não perde o controle. Deus não sai do controle. Não acontece nada que não esteja sob o controle do Senhor. Ninguém sabia disso, só Paulo. Por isso Paulo estava tranquilo. Você vai ver Paulo pedindo calma para eles. Tenham calma, fiquem tranquilos. Não percam a esperança, porque vai terminar tudo bem. Vai dar certo. O navio vai ser perdido, porque vocês não quiseram ouvir as advertências. Mas ninguém vai se perder. Nós vamos chegar no nosso destino. A viagem vai ser mais difícil, deu mais prejuízo, vai dar mais trabalho, vai trazer mais dores.
mas nós vamos chegar no destino. Isso é maravilhoso, eu quero juntar isso com a outra palavra que eu trouxe na ceia, sobre a fraqueza. A nossa fraqueza, às vezes, ela nos faz perder coisas, perder valores, tomar caminhos errados, tomar atitudes erradas, tomarmos decisões erradas, nos precipitarmos. Mas o mais maravilhoso que eu vejo na história é que, com tudo isso, a graça de Deus, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que mesmo assim, isso não nos impede de chegarmos no alvo, de chegarmos no objetivo, de chegarmos no nosso destino. E essa palavra, ela é muito atual. Eu já falei sobre esse texto em várias outras vezes, eu gosto muito dessa passagem, existem muitas pregações aí sobre isso. Usam umas metáforas, as tempestades da vida. Porque verdadeiro fala de uma tempestade que acabou acometendo eles por erros que eles cometeram, erros humanos, falhas humanas, seja por fraqueza, por negligência, por desconhecimento. O vento era contrário. Então o que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer? Quando o vento é contrário, quando nós já perdemos as nossas referências, perdemos a orientação, perdemos a direção, o navio já está praticamente afundado e nós não vemos uma luz no fim do túnel. O que fazer? E eu vou terminar com o que eles fizeram. O que eles fizeram, glória a Deus, foi a coisa mais segura a fazer. Eles lançaram as âncoras, pararam, procuraram um ponto de equilíbrio. Você vai ver que haviam 4 âncoras, 2 na frente e 2 atrás. Se jogasse só uma, o barco virava. Se jogasse 2, o barco virava. Se jogasse 3, o barco virava. Precisavam de 4 âncoras para o barco poder se manter equilibrado mesmo em cima daquelas ondas da tempestade, para que o barco não desse nas rochas e aí estava tudo perdido. Eles procuraram um ponto de equilíbrio no meio do desequilíbrio que a tempestade estava causando. Vê se você consegue me entender. Eles encontraram um ponto de equilíbrio, vou repetir, no meio do desequilíbrio das ondas que a tempestade estava causando. E na verdade, é isso que nós precisamos fazer em momentos de tempestade. Encontrar o nosso ponto de equilíbrio, estabilizar, parar. Não vou para frente, não vou para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu me fixo em um local que Abacuque chamaria de torre de vigia e aguardaria o Senhor dar a direção e aguardaria a luz do Senhor resplandecer na manhã que sucederia o final daquela noite de choro. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Não tiver alguma tempestade te assolando, te alcançando, vamos falar dessa tempestade aí mundial que está passando, dessa epidemia aí, desse vírus. O que fazer? Lançar as 4 âncoras, sem desespero, sem precipitação. Cuidado com os especialistas. Especialista é Deus. Ninguém entende mais de ser humano do que Deus. Ninguém entende mais de vírus, de sistema imunológico do que Deus. Então, por que confiar na voz de um homem mais do que na voz de Deus? Mas não tenho tido direção, não estou sabendo o que fazer.
Encontra o seu ponto de equilíbrio no desequilíbrio que isso possa estar te causando. Não deixa te desequilibrarem. Na verdade, o que estão tentando fazer é nos desequilibrar, é trazer desequilíbrio. Principalmente alguns meios de comunicação estão fazendo tudo para trazer desequilíbrio. Não se deixe desequilibrar. Não está sabendo ainda a direção correta a tomar? Não tome nenhuma. Lance suas 4 âncoras, se equilibra primeiro. Precisamos de equilíbrio para saber o que fazer. Precisamos estar equilibrados para Deus poder falar conosco. Deus não fala com desequilibrado. Deus vai primeiro nos trazer ao equilíbrio para poder então falar conosco e nos dar direção através da sua palavra. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa o Senhor iluminar o teu caminho e te dar direção, porque seguindo as orientações dele, você vai chegar no lugar certo, no seu destino, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus nessa noite. Agradeço a Deus pela presença de todos. Que Deus abençoe poderosamente. Amém? Muitas saudades de todos vocês. Que em breve nós possamos estar reunidos pessoalmente para podermos falar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós louvamos ao teu nome pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que seja na tua palavra, Senhor, que nós possamos procurar e encontrar resposta, Senhor, para esses dias ao qual nós estamos vivendo, sobre o caminho a seguir e a direção a ser tomada. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, nessa noite. Abençoa as nossas autoridades, Pai, principalmente as maiores autoridades humanas, que são o nosso presidente e os seus ministros. Dá sabedoria, dá a eles lâmpada e luz. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o amor do Pai esteja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que haja paz em Israel, paz em Jerusalém, paz no Brasil, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.